Mas Jogar. deixa eu te atalhar até para mudar de assunto, mas para ficar neste assunto que você comentou da questão da idade. Estamos vendo uma disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo Bruno Henrique. Palmeiras começa a admitir a hipótese de oferecer, segundo informa o All Sport, um contrato de 4 anos para ele. Ele estará com 37 anos em 2027. Eu te pergunto, pelas características de futebol do Bruno Henrique, ele é um cara que a gente pode apostar que aos 37 anos renderá o que ele é capaz de render ainda hoje? Para mim? Sim, Não, então, com 37 anos acaba o contrato. Né? Com 37 sim, anos acaba o contrato. Ele vai fazer um contrato com 33, sim, jogando o que ele está jogando no Flamengo. Né? O lance é o seguinte: nós não temos mais grandes jogadores. Não dá, por exemplo, não dá para se oferecer 5 anos de contrato para o Mbappé, para trazer para o Brasil. Não tem, você sim, esquece. sim. Então você tem que ir atrás dos caras que tem aqui que realmente fazem a diferença. O Bruno Henrique, se ele não ficar se machucando, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Ele é um jogador que desequilibra qualquer jogo, qualquer partida, jogando naquela posição que ele joga, tendo espaço para sair em velocidade. Ele desequilibra qualquer partida, qualquer jogo, ele pode decidir qualquer jogo em qualquer jogada. Então, assim, a briga está sendo agora porque eu acho que as ofertas financeiras estão altas, né? Então, tanto faz ganhar um pouco mais lá, um pouco menos aqui ou vice-versa. O problema é que agora os times vão disputar os anos de contrato. Se o Palmeiras oferecer 4, o Flamengo é capaz de oferecer 5. Entendeu? E aí a briga vai ser quantos anos de contrato vão oferecer para o Bruno Henrique jogar. Porque a parte financeira vai ser boa de qualquer lado. Se eu fosse o Bruno Henrique, né? Se eu fosse o Bruno Henrique, eu daria muita atenção para essa proposta que o Palmeiras está fazendo. Não estou falando que eu sairia. Eu não sei se eu sairia do Flamengo. Chegou um novo treinador, de repente as coisas mudam e tal. Mas, às vezes, você precisa de uma motivação, é mudar de cenário, sabe? Quando você muda de cenário, talvez os 4 anos ele consiga fazer em alto nível, porque vai ter o impacto da novidade, novo clube, sabe? Recebido como um rei, enfim, dá aquela autoestima, aumenta e você consegue jogar 4 anos em alto nível. 4 anos no Flamengo, se a coisa não mudar, eu acho que vai murchando o entusiasmo, vai murchando o entusiasmo. É coisa do jogador de Muito bem. futebol. Então vejamos, Mili, vamos lá, vou fazer aqui um raciocínio. Eu tenho dificuldade em raciocinar, mas às vezes eu consigo. É o seguinte, o meu raciocínio. Ele, hoje no Flamengo, entre outras coisas, é possível que num determinado momento tenha que disputar a posição, porque o Tite é capaz de querer pôr Pedro e Gabigol juntos, e tem mais o Cebolinha, que nas mãos do Tite na seleção foi muito bem, ao passo que no Palmeiras agora ele não teria concorrência maior. Ano que vem terá o Dudu de volta. Eu te pergunto, e tem o medo do Palmeiras da lábia do Tite em convencê-lo. Você, no lugar dele, o que faria? Então, é difícil, porque são os dois times que eu me considero anti. Ah, Eu iria para o Corinthians, no lugar dele. Mas eu queria analisar, porque a gente falando das coisas objetivas, a gente fica num universo. Tem também o das coisas subjetivas. Assim, o Flamengo demorou para ir atrás dele, para convidar ele para renovar. Talvez ele tenha alguma mágoa em relação a isso, né? Do outro lado, a Leila precisa de uma grande contratação para pararem de falar dela, não é? Então, essa contratação seria um checkmate no maior adversário do Palmeiras, num recorte muito curto do futebol brasileiro, né? Mas são os dois times que brigam ali por glórias, né? Seria, no caso da Leila, assim, eu acho que ela vai desembolsar, sabe? E vai usar de convencimento ali para trazer o Bruno Henrique. No caso do Bruno Henrique, só o Tite pode salvar, porque eu acho que ele já magoou em relação à diretoria. Eu teria magoado. Se eu faço o que eu estou fazendo ali no campo, tudo bem, ele machucou, o Flamengo não renova o contrato de quem está no departamento médico, foi o que eu escutei. Mas é o Bruno Henrique, não é qualquer um.
taticamente ele é brilhante, tecnicamente também. Eu não sei se tem alguém no futebol brasileiro que cabeceie como ele. Ele cabeceia, e é um fundamento que a gente aqui no Brasil não tem muito bem, né? Então, eu, que sou canceriana e guardo rancor, iria para o Flamengo, pro Palmeiras. Maravilha.